Muito bem, voltamos com o ex-juiz federal Julier Sebastião da Silva e atual pré-candidato ao governo do Estado. Doutor Julier, eu deixei a pergunta no bloco anterior sobre a crítica do governador, do senador, aliás, Pedro Táxi, sobre a sua conduta em relação à sentença do escândalo dos maquinários, condenando Blairo Maggi, absolvendo Blairo Maggi, absolvendo Éder Moraes e condenando os outros ex-secretários. Na concepção dele, o senhor deveria se abster desse tipo de decisão. Olha, André, eu fui juiz desde o meu primeiro dia até o último dia, porque não existe meio juiz. Juiz é juiz, diz um amigo meu, Odilon, lá de Mato Grosso do Sul. Juiz é para despachar. Ou seja, então, para decidir. Para decidir. Do primeiro dia ao último dia. E é assim que funciona. Especificamente sobre esse caso, eu digo que esse caso só existe porque eu o conduzi desde o início. Isso era uma ação popular, eu dei uma liminar, suspendi os pagamentos, determinei a realização de perícia, houve uma série de incidentes, exceções de suspeições, de competência. O Ministério Público Federal foi contra a ação. Foi contra a ação. Foi contra a ação, deu parecer contrário à ação, ou seja... e efetivamente a única coisa que existe sobre este caso é a minha sentença, em que os secretários responsáveis foram condenados, as empresas condenadas a devolver, todos condenados por improbidade administrativa, com direitos políticos suspensos, no caso das empresas multadas e com a proibição de contratar com o poder público por 5 anos. Então, o que existe é a minha sentença. Agora, só para concluir. Preso não tem ninguém. Isso era uma ação civil. Julier, na última quarta-feira, o Ministério Público Estadual propôs a ação por improbidade porque viu elementos suficientes para incriminar e responsabilizar o ex-governador. Cada um discute o que o senhor não viu nada? O senhor não viu nenhum elemento que pudesse responsabilizar? Essa ação ela está na Justiça Federal tramitando, ou seja, foi instruída, teve perícia, testemunhas desde 2010 e foi julgada em 2014. Então, os fatos aconteceram em 2010. Eu não sei o que há em relação a esse novo fato, porque isso não me diz respeito. Isso diz respeito a quem propôs a ação e quem foi, contra quem foi proposta a ação. Era uma ação civil pública, agora é uma ação Agora, não, só para fechar. Então, dentro do processo, cabe ao juiz julgar com o que está nos autos. Assim, então, se você tem elementos que digam que o senador Blairo Maggi cometeu algum ato de improbidade, deve trazer à tona. Naquele processo, quando analisado, não havia. Como o senhor responde à crítica de que esse julgamento, esse último julgamento do senhor na Justiça Federal foi político? Ou seja, o senhor teria julgado para sinalizar ou supostamente para beneficiar um futuro possível aliado que é o governador Blairo. Foi justamente essa crítica Desde o início, o processo só existe em razão da minha atuação. Porque se dependesse da atuação do Ministério Público, nós estamos vendo agora que eles vão iniciar uma ação, né? Eu queria que o senhor respondesse ainda vão aqui, produzir provas para verificar. Isso tudo vai ficar aí anos aí para as calendas. O senhor tem noção, doutor Julier Sebastião da Silva, do tamanho do nó que essa sua decisão causou ou está causando na cabeça do cidadão de bem do estado de Mato Grosso, que sempre viu, nesses 19 anos de atuação sua como magistrado, o Julier como homem da justiça, o justiceiro, entre aspas, evidentemente, aqui no estado de Mato Grosso, e de repente, com a decisão dessa, passa para o outro lado, ladeando de outras pessoas, inclusive que foram, aspas, vítimas das, aspas, canetadas do Julier Sebastião da Silva. O senhor está indo para o lado deles. Eu cito aí José Riva, Blairo Maggi, Silval Barbosa, que inclusive ingressaram aí com uma ação contra o senhor, repudiando a atuação do senhor. Como que é estar sendo ladeado dessas pessoas que o senhor, entre aspas, canetou? A política, Paulo, ela é feita do mundo real, de pessoas reais. Como é que nós vamos fazer política em Mato Grosso desconhecendo os atores políticos e partidários do Estado? Nós vamos criar um Estado político só para eu entrar? Só para iguais? Não, política é feita de diferentes, de divergência, de opiniões. Não é antagônico isso, contraditório, sei lá? Qual que é a avaliação nua e crua do senhor sobre isso? Não, acho que... Para responder para quem pode estar do lado de lá perguntando isso. Acho que você está um pouco com a avaliação ingênua, Paulo, sobre essas questões. A política a política é feita de mundo real.
Se você, no caso específico, se eu posso devolver a pergunta para você, se tem alguma prova que o senador Blairo Maggi cometeu ato de improbidade? Eu estou perguntando para o senhor, porque houve, isso veio Não, eu estou te devolvendo uma pergunta, porque senão fica muito difícil, né? Você diz assim, eu aprendi em ciência... Ele está falando do imaginário popular. Grandes... Partindo do princípio do imaginário popular. Grandes afirmações requerem provas grandes. Então, se você está dizendo que determinada pessoa cometeu um ato de improbidade, você tem que provar isso. Efetivamente, né? Porque senão fica essa coisa assim, eu acho isso, vai botar suspeição sobre a decisão. Por quê? O que você tem de dado concreto? O senhor decidiu de uma maneira efetiva e convicta, né? Sim, como sempre fui, como mandei pessoas para a cadeia, como já fiz operações, como já absolvi outras pessoas, como já condenei. Juiz é para isso, porque processo não é só para condenar. Processo é para absolver também, isso faz parte da democracia. Mas se o senhor já absolveu o ex-governador Blairo Maggi, por que o MP propôs uma nova ação? Não sei, eu julguei na esfera federal, no Estado não me diz respeito. Sim, agora então, as pessoas nem em casa, mais, que as pessoas em casa entendam. A gente aqui não está conseguindo entender direito, para que as pessoas em casa possam entender. Como é que funciona isso? Estadual, eu julguei o que está na competência, foi da competência federal. Eu sou leigo a pessoa nessa pode questão. Pode não entender. Só para finalizar essa parte, então, o senhor quando tomou a decisão, o senhor pesou inclusive isso, né? O senhor está tranquilo em relação aos seus companheiros, esse grupo governista que tem aí, agora são seus companheiros. Está ciente disso que... Nós vamos construir... Companheiros mesmo. Nós vamos construir uma candidatura ao governo a partir das bases do meu partido, do PMDB, do diálogo com os filiados ao PMDB. Ou seja, ninguém é candidato de si próprio, depende da cooperação, da contribuição dos filiados do partido, vai depender da opinião dos outros partidos da base aliada. Ou seja, política não se faz a duas mãos, política se faz a várias mãos, algumas delas até às vezes desconhecidas. Só para resgatar um questionamento do Paulo, o senhor não sente nenhum tipo de constrangimento ao se colocar hoje na política ao lado de cidadãos que o senhor mandou para a cadeia como juiz? Essa foi a minha pergunta. Absolutamente não. Eu exerci o meu papel como juiz e ninguém tem a menor dúvida disso. E eles também não estão revelando constrangimento? Não, não tive conhecimento. Não tive uma receptividade muito boa, muito companheira, de todos esses atores políticos do Estado, dos partidos políticos da base de sustentação do governo Silval e da presidente Dilma. E me sinto muito honrado e orgulhoso de poder hoje fazer política em torno de um projeto que vise e que tenha no seu centro os interesses da população do Estado. Sempre tendo presente, Paulo, ninguém faz política com agentes virtuais. São todos pessoas reais. Tem alguns políticos então não há, que querem fazer porque senão as pessoas vão achar que você vai poder fazer política só no céu. E não é verdade. A sociedade tem um mosaico de vários interesses e que se complementam. Eu, como juiz, eu julgava processos, casos. Não me cabe julgar pessoas. Agora, então... O senhor, mesmo não sendo magistrado, pode julgar pessoas, o senhor disse agora há pouco. Há bons políticos e há maus políticos. Na sua avaliação, no seu julgamento pessoal, quem são os... Cita pelo menos alguns bons, não vou nem perguntar dos maus, bons políticos do Estado de Mato Grosso, esses que o... Cito dois, o presidente Dilma Rousseff e o governador Silval Barbosa. São dois bons políticos. Acho que são dois bons políticos que estão encabeçando projetos de interesse do Estado e do Brasil. Okay. E é do lado de quem eu estou. O senhor disse aí que é impossível se fazer política num ambiente ideal de puritanismo. O senhor citou aí que não dá para fazer no céu. Dá para fazer no céu. Isso seria uma indireta ao senador Pedro Tax, que se recusa, nós sabemos nos bastidores, de conversar com aquele, em função do passado do cidadão? Política é feita de diálogo, Ramon. O bom político é aquele que dialoga. A boa política é aquela que resulta da comunhão de interesses, de consensos, de pactos, que propicia a melhoria de algum projeto, de alguma ação, de algum cotidiano.
é impossível, isso que é interessante da política, um sujeito que entra na política e se coloque acima de qualquer do bem e do mal. Ou seja, vai começar, como diz Bezerra da Silva, né, dedo de seta, né, apontando para todo mundo, tá? Esse presta, como o Paulo disse, aponta um bom, esse presta, esse não presta. Na política, o fruto dessas várias conexões é do diálogo, da O senhor conversa. acha que o senador Pedro Táxi se coloca dessa forma, acima do bem e do mal? Não me cabe julgar a posição de A ou B. Isso Não é aí mais eu deixei juiz, de né? fazer. Não é mais juiz, não pode julgar mais. Mas o senhor concorda com essa tática Aí não é mais O comigo. senhor concorda com essa tática do Pedro Táxi de optar, por exemplo, eu não vou aceitar no meu palanque determinadas figuras que eu julgo que são maléficas ao povo. O senhor Mas concorda Deus com essa só tática? tem um. Deus só tem um. Tem uns que não acreditam e dizem que não tem nenhum. Nós todos. eu, Tem os pelo menos, professores de sou- Deus também, que aparecem aí. católico, Deus só tem um. Então, acho que fora do processo, eu não vejo com bons olhos essa história de ficar julgando pessoas. Não acho que no mundo político se construa algo sólido, algo importante, excluindo. Doutor Bom Juliano, Mas político, como que o senhor não a julga, boa doutor Juliano? liderança. Como que o senhor não vai julgar, sendo que a pretensão de um político qual que é? A eleição. Se ele quer a eleição, ele tem que convencer quem? O eleitor. E como que ele convence o eleitor? Se contradizendo. Não estou dizendo que é o teu caso, nem que é o caso do Táxi, ou de quem quer que seja. Mas se ele não pregar uma coisa coerente, pregar uma ideia coerente, ele não vai ter, obviamente, Mas esse é o êxito. que é ele vai ser coerente? julgado, Ele ele vai pode ser fazer julgado esse nas julgamento. urnas. Mas né? ele pode Coerente ser é projeto. coerente Nós e estamos ficar falando isolado. de projeto. Coerente sozinho no Você palanque. pode Isolado não ter um resolve. monge tibetano que pensa maravilhas sobre a humanidade, etc. Mas ele está lá fechado no seu casulo, acendendo um incenso É, Meditando. e meditando e dialogando com Deus. Mas isso efetivamente pode melhorar a vida dele, pessoal, sim. seu espírito, sua espiritualidade e tal. Efetivamente, aquele que está embaixo da montanha, ali na base da montanha, vai estar sofrendo com saúde, ausência de saúde, de educação, etc. E isso, Paulo, você só consegue alterar com parcerias, com cooperação, com companheirismo, com conjunção de forças políticas, ou seja, incluindo pessoas, ou no linguajar popular, não se constrói políticas sérias, públicas sérias, ciscando para fora. E isso é verdade, quem cisca para fora tem vida curta na política. Porque o grande líder é aquele que consegue aglutinar vários interesses, construir uma proposta em comum, implementá-la e dentro de um ambiente democrático. Julier, durante a Operação Arca de Noé, o senhor e o Pedro Táxi formaram uma dupla muito efetiva. Ele como procurador da República, que propunha as ações, e o senhor como juiz federal, que executava, que decidia. Foi assim que o senhor colocou o Arcanjo, por exemplo, que o André citou, na cadeia. Exato. Né? Agora, por ironia do destino, talvez, o senhor se vê de um lado oposto ao do Pedro Táxi, Pode ser onde adversário. os dois poderão ser adversários ao governo do Estado. Como o senhor vê essa situação e que análise o senhor faz desse possível enfrentamento em relação ao Pedro Táxi? Eu vejo com naturalidade, Ramon. Isso faz parte da democracia. E isso que é importante, eu sempre digo isso. As pessoas precisam ter lado na vida política. E isso, Paulo, aqui, André, que é você mede a coerência política de alguém. Ou seja, então, o meu balizamento, sou agora um santo novo na política, tenho menos de 10 dias aí como filiado, sou um recém-nascido, do ponto de vista político, partidário. Mas tem um lado. E é em cima disso que se constrói a democracia, em cima de divergências explícitas. A pessoa, o senador, você me citou, o senador Táxi continua meu amigo. Mas nós pensamos diferentes, as pessoas não são iguais, as pessoas têm histórias diferentes. Ou seja, eu digo, acho que o governo da presidente Dilma, o governo Silval Barbosa, antes, o governo Blairo Maggi, estavam emanados e estão emanados dentro de um projeto que eu acho que atende a maioria da população brasileira, a maioria da população mato-grossense. Ou seja, outras pessoas, outros atores políticos podem ter posições diferentes disso e levar a população para debater
e a população escolher o projeto que melhor lhe atende. Isso, na minha opinião, é uma das coisas ricas da democracia. E é muito importante porque, vou citar até um exemplo, neste caso, de caseiro, de família, né? Nós temos no Rio Grande do Sul o governador Tarcísio Genro, que é do PT. A filha dele é do PSOL e foi uma deputada federal aguerrida na oposição ao governo do presidente Lula. Ou seja, então você imagine o almoço de família. Então, acho que isso não é a questão primordial. A questão primordial é você ter posições, você ter lado, e eu sempre digo, você precisa saber quem você é, da onde você veio, onde você está e onde você quer chegar. Como que o senhor avalia Pedro Táxi como político, nessa curta trajetória, com pouco mais de 4 anos, e o senhor tem algum receio de enfrentá-lo nas urnas? Eu não vou julgar o mandato de ninguém, Ramon. Mas é um bom político? É um bom político? Eu julguei as pessoas por mais. 19 anos e hoje eu prefiro colocar propostas. Mas é uma opinião. Eu acho que ele é bom político? mas... Não, o Estado tem bons políticos. Ele é um dos bons políticos do Estado? Fora o Silval, quem é mais que é bom político também aqui? O Paulo tá doido, vai criticar o governador, né? Não é. O senhor, por exemplo, uma pergunta que eu tenho que fazer para o senhor. Isso aqui. você tem coragem. O senhor teve o seguinte, o senhor teve A presidente a decisão Dilma. de tomou a decisão para ir para o PMDB. O senhor recebeu que tipo de garantia do glorioso PMDB, do Silval Barbosa e do Carlos Bezerra? O senhor confia no Carlos Bezerra? Paulo, As duas perguntas a aí. entrada o pedido de exoneração é um ato unilateral, ou seja, eu fiz porque acho que condizente com a minha história. A escolha do partido também é um ato unilateral a partir da definição daquilo que você pensa de política para o Estado, para o país, e que você possa melhor dar a sua contribuição política para a população. Então, isso aqui me norteou. Essa história de colocar se tem garantias, não tem garantias, o que dá garantia a qualquer ser político, a qualquer aquele que se pretende construir políticas públicas, é a sua posição pessoal, as suas ações e o respeito aos demais companheiros que estão nesse projeto, que estão construindo. É assim que se constrói as coisas. Ninguém chega num ambiente e coloca a faca no pescoço de outro e fala assim, você me apoia, você não me apoia. Garantia em política não dá para ter, né? Diz assim, e eu gosto muito de filosofia, tem um filósofo chamado Etienne de La Boétie que diz que a melhor forma de você cativar, de você ter presente pessoas com você, é que sejam voluntários, ou seja, de forma voluntária, de forma preciosa, de forma envolvente. Ou seja, de você ter emanado um pensamento, e aí eu brinco sempre, ter mentes e corações emanados dentro do projeto. Esta é a boa liderança política. Agora, o deputado federal Carlos Bezerra, conhecido como cacique do PMDB, ele é notório, entendeu? Por envolver lideranças novas em ascensão e depois iniciar um processo de fritura. Né? Nós temos exemplos recentes aqui na política estadual. Daí a minha pergunta. O senhor não teme também, por algum motivo, se vê amanhã ou depois dentro de uma frigideira? O senhor confia no Carlos Bezerra? Responde. Eu confio na minha história. O senhor está sentindo a chapa quente? Acho que a pergunta é isso. As pessoas têm que confiar nas suas sentiu uma histórias, fervura nas suas aí, posturas e nos seus ideais. É assim que se constrói as coisas. Ninguém constrói política. E aí vou parafrasear uma famosa atriz brasileira que em determinada eleição aparecia e dizia, eu tenho medo. Não, as pessoas têm que ser destemidas e eu não tenho medo disso porque para largar 19 anos de magistratura precisa ter muita coragem. Só que não ter medo, não ter medo não significa confiar também, né, o doutor Julier? Só para entender essa história, porque o Ramon, que hoje veio com a gravata vermelha que comprou em Los Angeles... É que vocês não confiam no deputado e querem que eu confirme isso para vocês, isso não é verdade. O Ramon citou aqui essa história do passado recente aí que aponta o deputado Carlos Bezerra, cacique, aspas, do glorioso PMDB, situações que ele lançou e depois fritou, né? Teve aí o Totó Parente, que veio do Rio. O presidente. Dorileu Leal. Teve Walter Rabelo lá em 2008. O presidente do meu partido. Não é isso, eu confio no presidente do meu partido. O senhor está untado já, pelo menos? Confio no presidente do meu partido, confio na direção do PMDB, confio no governador Silval Barbosa,
E acho que há uma irmandade de interesses que são fundamentais para que nós do PMDB, que nós da base aliada, construímos um projeto para o estado de Mato Grosso que melhore a vida da nossa população. Eu acho que isso que é o fundamental, porque senão você fica com essa história aí, eu tenho medo de traição, eu tenho medo de não sei o quê. Traído todo mundo pode ser, inclusive dentro de casa. Sabe por que em política não dá para ter garantia. Aliás, os caras não conseguem garantir nem a obra da Copa, que tem um monte de coisa rachando já aí, que mal acabaram de entregar. Então, só para ilustrar essa questão... Vou indicar para vocês entrevistarem o governador Sival Barbosa. Doutor Juliano, nosso tempo está acabando, mas eu preciso tocar nesse assunto, vamos mudar um pouquinho. O senhor sempre julgou, o senhor mandou prender, mandou soltar, enfim. Mas o senhor também acabou sendo alvo de uma ação da Polícia Federal, da Operação Ararat, que investigava lavagem de dinheiro, investiga, aliás, lavagem de dinheiro, enfim, uma série de coisas. E o senhor acabou sendo alvo de agentes federais no seu escritório. Como é que o senhor se sentiu? Olha, eu vou lhe dizer muito claramente, André. Eu fui juiz por 19 anos. E a primeira coisa que isso me ensinou é que você deve confiar na justiça. Tá? A segunda questão que eu pratiquei ao longo da magistratura é que quem acusa prova. Tem que ter provas sobre essas questões. E nesse sentido eu não tenho o menor medo de qualquer investigação. Eu brinco, eu digo assim, passei por uma investigação que acho que poucos sobreviveriam. Não vou dizer... políticos, não, nada disso, mas dizer que poucos teriam essa possibilidade de sobreviver a esse tipo de coisa. Eu vejo com naturalidade porque é o seguinte, houve uma interceptação telefônica envolvendo terceiros e falavam que eventualmente haveria possibilidade de obter sentenças, uma sentença, enfim. Acho que tem que investigar, eu me coloco nesse papel. Se fosse esse caso envolvendo um outro chegasse a mim, eu mandaria investigar? Mandaria investigar. Porque é assim que se faz uma democracia. A gente não pode ter medo de investigação. Aí tem que ver com naturalidade, mas sempre tendo presente isso. Confiar na justiça, o princípio de que quem acusa prova, e mais fundamentalmente, eu devolvo a pergunta, com a história que eu tenho, ou seja, de ter terminado com a história de crime organizado no estado de Mato Grosso, ter finalizado essa questão de corpos jorrando aí pela avenida do CPA, essas coisas adiante. Jogando casos envolvendo bilhões de reais, etc. Alguém seriamente pode levar a sério um negócio desse? Agora, as denúncias foram feitas. A suspeita, Juliano, segundo o inquérito da Polícia Federal, é que o senhor teria beneficiado uma empreiteira, a Incominde, com uma decisão judicial. Exato. Coincidentemente, houve uma decisão parcial favorável a essa empresa relacionada a um processo fiscal. Mandou aplicar uma súmula que é editada pelo Supremo e é natural. Agora, o juiz julga. O juiz está sujeito a isso, como todo o cara fala no telefone. Mas o senhor achou forçada essa decisão da Justiça em autorizar a busca e a apreensão? Não vou julgar. Teve cunho político nisso? Essa questão, não acho que deva julgar se há cunho político, se não há. O que eu devo dizer é que, primeiro, eu confio na minha história, quem não deve não teme, e assim que funciona a democracia. Se há uma denúncia, se há uma suspeita, tem que investigar. Como que está isso atualmente? A Justiça cancelou a busca e a apreensão? Foram devolvidos todos os meus pertences, não foi encontrado nada, ou seja, não há qualquer resquício de qualquer ato nesse sentido, e acho que cabe àqueles que estão com a questão dizer claramente se tem ou não tem alguma prova. Eles devolveram todos os meus pertences. Vou lhe fazer uma provocação agora. O senhor mandou prender muita gente e essas pessoas acabaram depois sendo soltas e não se provou nada, mas o senhor mandou prender. Agora o senhor foi alvo dessa operação, denunciado e por testemunhas dessa Operação Ararat, inclusive pessoas de suas relações fizeram essa denúncia. Enfim, não acharam nada, mas o senhor passou esse constrangimento de ter um agente federal na sua casa vasculhando suas coisas, no seu escritório, vasculhando seus pertences. O senhor foi vítima do próprio veneno? Não, acho que a democracia funciona assim, André. Se houver uma suspeita em relação a você, eu fosse juiz, eu ia mandar investigar você. Acho que tem que ser natural isso, não há problema nenhum.
nisso. E acho que não há constrangimento. Constrangimento é ter uma busca na sua casa e achar dinheiro indevido lá. Acharam na casa de alguns, inclusive. Criado mudo, as coisas. Isso não me diz respeito. O senhor, Juliano, o senhor tinha que fazer essa pergunta. O senhor, inclusive, como juiz, durante vários episódios e várias ocasiões, foi acusado de agir com a caneta de uma maneira política, para constranger determinados grupos. O senhor sempre foi muito citado como sendo possivelmente próximo ao PT. Né? Agora, na última quarta-feira, o Ministério Público Estadual propõe uma ação contra um governador que também gerou um estranhamento de muitos políticos. O presidente da Assembleia, por exemplo, Romualdo Júnior, disse que é muito estranho o fato do Ministério Público propor essa ação justamente agora que o ex-governador e atual senador Blairo Maggi admite a possibilidade de disputar de novo, e justamente agora que ele terminou um namoro que ele estava tendo com o Pedro Taques. O senhor acha que há na Justiça ou no Ministério Público Federal essa vertente de atuação política? Eu penso que essa questão ela é muito específica, porque se refere a um caso específico, a um processo específico, então assim, você tem que perguntar ao procurador ou ao membro do Ministério Público Estadual que propôs a ação, ao senador que é o réu na ação e aos advogados que fazem parte disso. Né? Eu hoje sou só um cidadão comum e não tenho conhecimento desse processo específico, em que condições ele foi proposto, em que condições ele se formalizou. Né? Então, não é como diz, aí a gente também não pode ser comentarista de concurso de mídia. O senhor nunca agiu de maneira política como juiz? Juiz é para decidir. E, nesse sentido, tem um princípio constitucional que assegura a independência do juiz. Então, numa democracia, os juízes têm que ser independentes. Independente. Se o cidadão pense isso ou aquilo, o juiz é pago para decidir de acordo com a sua consciência. Isso é a garantia. O senhor mandou prender a mulher do deputado Riva, inclusive, a Janete Riva. Hoje o senhor é um aliado do deputado Riva. Acho que a democracia ela faz parte de que as instituições funcionem adequadamente, que aquilo que chega às instituições tem que se dar seguimento. Um juiz não age sozinho, o juiz recebe o material que decide, no caso da esfera penal, da Polícia Federal ou da Polícia, no caso da Justiça Estadual, do Ministério Público, e isso chega ao juiz, na mesa do juiz. O juiz tem um princípio fundamental, que é constitucional: o juiz jamais pode deixar de decidir, seja para decidir A ou B, mas o juiz tem que decidir. Ele não pode receber o processo e falar, não vou decidir, porque isso é crime de prevaricação. E agora, para se viabilizar, doutor Julier Sebastião, o senhor terá que, como pré-candidato ao governo, que percorrer o interior do Estado. E no interior do Estado está contido um grupo de produtores, muitos deles, ou alguns deles, que foram vítimas aí de questão ambiental, geralmente, acabou levando algumas pessoas para a cadeia, né? E essas pessoas estão ligeiramente ligadas à questão política. Como que é ter que agora depender do convencimento de determinados grupos, grupo de produção, por exemplo, agrícola, do interior do estado do Nordeste, do Norte, por exemplo, define muito o horizonte das eleições? Política não se faz assim, Paulo. Política, você constrói projetos, debate projetos, dialoga e aperfeiçoa esse diálogo à medida que você vai convencendo, vai se tornando conhecido, vai incluindo pessoas, incluindo projetos, incluindo interesses. E é assim que nós vamos fazer. Não há essa predisposição de que chegou aqui o santo milagreiro e tal, etc. Não. Quem está aqui é um cidadão comum, que chama Julier, juiz Julier, foi juiz federal, ex-juiz federal. Exatamente. E que se apresenta de forma tranquila, humilde nessa questão e debater com os nossos irmãos mato-grossenses. Não há problema nenhum com isso, porque senão, isso é muito interessante, a experiência que tem juízes no interior e padres também que controlam. Porque o juiz do interior, por exemplo, numa comunidade pequena, ele conhece todo mundo, são seus jurisdicionados. Então, às vezes, ele tem que julgar o dono do mercado onde ele faz compra, porque este dono do mercado teve uma altercação com a esposa, acabou caindo numa situação difícil, que gerou uma lesão corporal, processado criminalmente, e o juiz compra no mercado dele.
e vai julgá-lo. E isso no interior funciona assim, porque é pequeno. Se o juiz fosse pautar apenas por isso o juiz de direito, ele não vai mais julgar ninguém na cidade. Então não é, as instituições têm que funcionar de forma tranquila, democrática, impessoal, e é assim que tem que ser um juiz. Juiz tem que ser independente. Até a gente brinca muito no direito e fala que dizem que é um ditado que vem lá da época da ascensão do nazismo, em que dizia ainda, há juízes em Berlim. Dizendo que, mesmo diante de um Estado avassalador, de um Estado totalitário, ainda havia juízes independentes. E nós podemos citar isso no Brasil também, durante a ditadura, quando foram caçados parlamentares, através do AI-5 e de outros atos institucionais, quando ministros do Supremo foram destituídos de seu cargo, porque julgaram contrariamente aos interesses da ditadura. Ou seja, então, o que define uma democracia é a presença de juízes independentes. O juiz não pode ter medo de decidir. Doutor Julier, o senhor pode se eleger governador, senador, presidente da República. Para mim, o senhor vai ser sempre um juiz, né? Mas o nosso programa está acabando e eu tenho que fazer uma última pergunta. O secretário-chefe da Casa Civil, o Nadaf, Pedro Nadaf, esteve aqui no programa na semana passada e ele garantiu, com todos os Fs e Rs, que o candidato ao governo pelo partido dele, o PR, é o senador Blairo Maggi. O senhor está pleiteando disputar esse cargo de governador. Caso decida-se por Blairo Maggi, nesse arco de alianças, ser o candidato, como é que o senhor fica? O senhor faz o quê? Olha, André, encara o Senado, na quinta-feira houve a reunião dos partidos da base aliada e pelo que eu estive presente, fui apresentado aos partidos, né, como pré-candidato ao governo, e o que ouvi dos dirigentes partidários, dos presidentes e que estiveram na reunião com o senador Blairo Maggi foi que ele reafirmou que não é candidato. Entre os boatos, entre os boatos e aquilo que foi afirmado formalmente ao Fórum Partidário, eu prefiro ficar com o que foi afirmado formalmente ao Fórum Partidário e vamos construir o nosso projeto a partir disso. A política é feita de hipóteses, né? A gente conhece o senador Blairo Maggi, ele sempre decide na última hora. Nas outras campanhas dele foi assim também. A tese não era candidato, até no último momento ele acabou sendo e acabou levando. Né? Caso ele defina, sou candidato ao governo, o senhor é candidato ao Senado? Eu tenho um desejo pessoal de ser candidato ao governo. Mas isso 8 ou 80, então? Não é. O Paulo hoje está radical, né? Ele sempre foi assim, está atacado. Existe muito mais coisa entre o céu e a terra. Ou seja, então, olha o nome dele, Paulo Coelho. Tenho um desejo de construir uma candidatura para governador. Acho que posso contribuir, tenho um perfil para isso. Sou bem seguro sobre esse aspecto. Agora, quem vai dizer isso são os companheiros do partido, são os companheiros da base aliada que vão construir isso. Então, as hipóteses por si, eu até às vezes me abstenho de comentar, porque fulano disse isso, Beltrano disse isso, porque se a gente for entrar nesse terreno, eu sempre brinco que quem fica dando muita opinião, daqui a pouco ele está comentando concurso de Miss, está dando bom dia a cavalo e etc. Vai comentar futebol na televisão. E uma das coisas que eu acho que não se deve fazer muito é esticar hipóteses que às vezes não são condizentes. Agora, então, de maneira concreta, o político Julier prefere que o senador Blairo seja candidato de novo, até em função de uma composição nesse grupo, ou o senhor prefere que ele continue no Senado? Eu desejo ser governador do estado de Mato Grosso, com as bênçãos do nosso povo mato-grossense. Me sentiria muito honrado se os mato-grossenses me concedessem essa opção, essa tarefa, essa missão. Obviamente aqui, até chegar a isso, antes, primeiro, preciso convencer meus companheiros do PMDB, as lideranças do PMDB, as lideranças dos partidos da base aliada, de que esse projeto é viável, de que essa candidatura é sustentável e assim por diante. Então, essa é a minha premissa, esse é o meu caminho e esse é o lado que eu vou trilhar. Julier, no que se refere a outros atores políticos, obviamente que a gente não pode ser Nostradamus e prever o que eles vão fazer. Nós podemos prever e planejar as nossas ações, nas nossas intervenções. E, obviamente, dentro do conjunto das circunstâncias, somando-se as várias ações de outros atores políticos, é que nós vamos ver
a resultante disso tudo. E eu espero que seja uma candidatura sólida do Julier a governador. Só para concluir a minha participação, Julier, por que o senhor se sente preparado para assumir o governo de Mato Grosso? Acho que tem uma história construída ao longo de uma vida inteira como mato-grossense, tem uma formação adequada a isso, mas fundamentalmente acho que há uma conjuntura, uma atribuição de fatores e de circunstâncias que podem fazer com que, não que o Julier seja perfeito, mais preparado, mas que o Julier possa aglutinar esforços, trazer pessoas que às vezes são mais preparadas em determinada área para nos dar a sua contribuição. Ou seja, ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo. Então você imagine, eu conheço a administração pública e espero, dentro dessa construção, com os nossos companheiros, dentro desse consenso, trazer outras pessoas que são especialistas em outras áreas. É assim que se constrói algo, porque ninguém é Deus, ninguém sabe tudo, ninguém é onipresente. Tem que ter a humildade de reconhecer que você tem a sua formação, você pode até ser preparado para determinada ação, mas, fundamentalmente, o que é melhor preparado é aquele que vai conseguir aglutinar o maior número de pessoas, um projeto, pessoas especialistas numa área, outras que são especialistas em outra área, outras que vêm do agronegócio, outras que vêm dos sindicatos, outras que vêm da indústria, outros que são banqueiros. Porque um banqueiro não entende, por exemplo, de plantio de soja. O plantador de soja pode não entender como funciona a administração pública, mas o que vai determinar se esse projeto é viável é a capacidade de aglutinação, capacidade de inclusão de pessoas das mais variadas índoles, das pessoas das mais variadas formações dentro de um projeto. É isso que define, e acho que nesse perfil estou disposto a dialogar para que a resultante desses diálogos todos seja um projeto de governo consistente com os interesses da população mato-grossense. Nesse caso do plantador de soja, há controvérsias, né? Doutor Julier, o senhor tem 30 segundos para suas considerações finais. André, Ramon, Paulo, telespectadores do programa Conexão Poder, eu agradeço demais a oportunidade de debater, de estar aqui falando para o Estado todo. Isso volto a elogiar esse programa por essa amplitude de sua audiência e de dizer à população mato-grossense que quem se apresenta aqui é o mesmo Julier lá da Chapada, do Araés, do Quarta-feira, do Boa Esperança, da UFMT, do Baú, enfim, o juiz federal, o procurador do Estado, que tem essa história ligada aos interesses da nossa população, dos mato-grossenses, e que, acima de tudo, tem um desejo enorme de dar a sua contribuição para que o mato-grossense tenha uma vida melhor. E é isso que me motiva a estar aqui, a debater, a entrar para a política e ter um lado, ou seja, de defender o projeto que a presidente Dilma representa, que o governador Silval representa, e de dizer que nós vamos aprofundar esses projetos para incluir a melhoria dos serviços básicos para a população, como saúde, educação, saneamento, segurança e distribuição de renda. Doutor Julier Sebastião da Silva, pré-candidato ao governo do Estado, ex-juiz federal, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Uma boa sorte para o senhor. A todos nós. Você em casa, obrigado pela sua audiência. Tenham todos uma ótima noite, uma excelente semana. Vem aí a Marília Gabriela. Voltamos no próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos. Até lá. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. Cuidar nos inspira sempre.